Análise técnica das cotadas americanas e dos seus índices. Hoje, quer dizer, não houve muito poucas cotadas que acabaram por ficar positivas, muito poucas que tiveram uma performance boa. A maioria teve em queda. Aquilo que nós podemos ver aqui no nosso heatmap, de certa forma, já nos dá um pouco da ideia de que a maior parte dos setores ficou negativo, a maior parte, se não todos. E temos aqui a Adobe, a Nvidia ainda chegou a estar positiva, acabou negativa, a Tesla até teve uma performance muito boa, o PayPal também, mas tudo o resto, quer dizer, tudo negativo. Foi mesmo, hoje foi daqueles dias que o quad witching, como costumam dizer, foi bastante penalizante. Um, e iremos entender porque eu já expliquei mais que uma vez, existem certas cotadas que têm muito premium para recolher e depois existe digamos, uma batalha para recolher esse premium. Enfim, para já aquilo que nós temos aqui em mente é que realmente foi péssimo. E em termos de performance semanal, a tecnologia ficou ligeiramente positiva. A energia e as finanças foram aqueles que tiveram maiores quedas. Antes de passar à análise dos índices e das cotadas, queria-vos dar aqui a conhecer, eu já mostrei esta plataforma hoje no vídeo das nacionais, eu encontrei-a hoje, achei e continuo a achar que é uma plataforma, para já ela é totalmente gratuita, isso é o ponto positivo. Se formos ao pricing no website, diz que vão adicionar em breve uh, digamos, ferramentas que poderão ser pagas, enfim, para já é tudo gratuito e tem muitas coisas interessantes. Eu estou a dar os primeiros passos, mas aquilo que eu achei interessante é, por exemplo, vermos aqui no Standard Poor's das 100 maiores, as mega caps, ver a performance delas. Tivemos aqui, isto tem um atraso na informação, não dá para ver em tempo real, o que é uma pena, mas temos aqui, pelo menos ficamos aqui com uma ideia de quais é que ficaram, destas mega caps, quais é que ficaram positivas e das que ficaram negativas, quais é que afundaram em força. E vocês podem ver que isto anda tudo aqui à volta das financeiras e energéticas e basicamente aqui, quer dizer, Adobe, PayPal, Biogen e subidas muito pequeninas. Temos outros dentro destes market movers que é engraçado. Eu gostei de ver isto. Temos também o Nasdaq, porque dentro do Nasdaq não quer dizer que tudo suba. As pessoas podem achar que por um índice subir que as ações todas sobem. Não é bem assim. Mas muito interessante ver aqui também que temos a Applied Materials que ficou negativo, o eBay, aqui para o Russell 1000, o índice que nós normalmente vemos é o Russell, mas é o 2000. Esta já só inclui as large cap. Também temos aqui as que mais subiram e as que mais caíram. Eu achei isto interessante porque começa-me a abrir o espectro de quais é que pertencem a um ETF e depois dá para clicar e ver os gráficos, que é muito bom. Em termos de setores, isto eu já conhecia, eu já tentei fazer isto uma vez no Yahoo Finance, continuo a achar que aquele heatmap é mais interessante e depois aparecer as barras, mas aqui pelo menos dá-nos uma ideia da movimentação que tivemos. Se nós formos olhar e metemos, não é preciso clicar, é só meter o rato em cima, XLK é a tecnologia, ele destaca depois aqui assim, mas vocês podem vir aqui e ver a performance durante a semana da tecnológica. Não sei se vai ficar muito visível no vídeo, mas se viemos aqui, por exemplo, aos industrials, completamente em queda, onde é que está a energia? Energia. Vejam o afundanço que a energia teve. E se as pessoas acharem que foi a única, vejam o financeiro. Péssimo. Ou seja, quem está nestas cotadas e não vendeu, eu tenho uma pequeníssima posição, eram 130, passou a 120 ações da Galp. Quer dizer, temos que aguentar para já. A única parte positiva é que hoje pelo menos estabilizou, não afundou assim muito, mas quer dizer, houve muitas cotadas que caíram. A plataforma eu acho interessante,
principalmente também para ver aqui as curvas da taxa de tesouro. Falei também no vídeo das nacionais a importância de acompanhar estas quedas abruptas, entender que o facto do FED ter dito que a inflação quer de curto prazo e que não, quer dizer, para o ano ou daqui a 2 anos já estará dentro daquilo que é a meta deles de 2%, isto vai criar pressão sobre as taxas do Tesouro, em que nós podemos ver, salvo erro aqui, tem aqui várias, é só pesquisar, não creio que Portugal, tem Portugal e tudo, vejam. Fantástico. Já agora vamos ver a movimentação que teve. A 10 anos subiu, a de 1 ano caiu, a 3 anos caiu, a de 5 anos caiu. Está a acompanhar basicamente aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que nem sei se dá para meter aqui. Não, só dá para mexer a 1 ano e 1 ano não dá para ver nem no quarter. Bem, já dá para ter aqui assim uma ideia. Ou seja, o que é que acontece, e só para dar aqui uma explicação muito rápida, o que é que acontece quando temos uma taxa de inflação de 3,4% no curto prazo e no longo prazo eles dizem que vai ficar à volta de 2%. Aquilo que acontece é o seguinte, quando numa ação nós vendemos ou existe uma venda em massa, por norma aquilo que acontece é a ação cai, certo? Nas taxas de tesouro é ao contrário. Quando nós vendemos em massa, o tesouro sobe. E nós vendemos em massa e vamos assumir que, ok, eu gosto destas coisas do tesouro, normalmente são as empresas, as instituições que colocam aqui dinheiro, porque é um ativo seguro, isto não fica negativo, por assim dizer, no longo prazo não fica negativo, está-lhes sempre a dar no mínimo, vejam, a 2 anos dá-lhes 0,258, não fica negativo. Não é como uma ação, não se esqueçam, se comprarem o do tesouro, vai-vos dar garantidamente este juro. Por isso não é como uma ação que pode ficar negativa. Neste caso não. Mesmo que isto agora invertesse cá para baixo, eu recebia na mesma este valor. Mas quando nós vendemos, ela sobe e as instituições passam dos 2 anos, por exemplo, dos 5 anos, para as cá de cima. Para 10 anos e a 30 anos. Porquê? Porque a inflação no longo prazo vai ser de 2%. Se vai ser de 2%, quer dizer, 2,20 é bom. E começam a entrar. É acima da inflação. No curto prazo já não. No curto prazo, e se vocês pensarem assim, de mês para mês estamos com o ideal seria 0,3 e estamos com 0,8, salvo erro, não é? Ou 0,6, algo assim. Quer dizer, não lhes compensa ter e aquilo que eles fazem é vender. Aquilo que nós não queremos, basicamente, é isto. Vamos ter aqui a 5 anos. Nós não queremos este tipo de aproximações. Porque isto é sintomático, é um sintoma de que as economias não vão crescer no futuro. Vai haver um declínio no crescimento. Basicamente o FED também disse isso no relatório, que foi o crescimento para este ano seria de 6,5%, já não me recordo bem, mas à volta disso, e no ano seguinte, e nos anos seguintes ia começar a regredir. Aquilo que nós não queremos é que aconteça este overlapping, por assim dizer, entre as taxas de tesouro, porque isto normalmente anuncia crises e nós não queremos isso. E para já a movimentação que está a existir é nesse sentido. É algo que falaram, não é para curto prazo, isto não quer dizer, pode nem sequer se verificar, mas não é para curto prazo. Aquilo que nós queremos é acompanhamento, ou seja, que elas se movam em sintonia. Moverem-se em sintonia não tem problema nenhum. Não moverem-se em sintonia não é bom, é péssimo. Vamos ver se elas começam a corrigir, que seria o mais importante. Para já, já mostrei-vos a plataforma, que é isto, isto são os índices. Isto também é muito giro, que é principalmente para quem faz os vídeos, como eu faço, não é? Nós chegamos aqui, é pena não dá para meter no diário, mas enfim, se não dá para o diário, deve dar para mostrar-vos aqui, One Day Change, que é aquilo que nos interessa de certa forma. Se eu meter aqui desde o início do ano,
Eu posso aqui adicionar até a portuguesa. Onde é que está aqui Portugal? Vamos ver se tem. Não tem. Pois, este não tem, por isso é que eu adicionei aqui o CAC e o IBEX. Tem o DAX também, que também adicionei, para vermos a movimentação de cada um. E vejam, o francês continua aqui a fazer uma subida muito boa. Tudo o resto começa a apontar para baixo, mas principalmente as americanas é que se estão a apontar para baixo em conjunto. Mesmo o Nasdaq. Eu também tinha visto aqui uma outra coisa de... Onde é que era? Yield Currencies Countries. Encontrei. E este já dá para ver a um dia. Ou seja, nós podemos ver a performance a um dia, e eu adicionei aqui Portugal, chamou-lhe Pegal em vez de ser o PSI 20, então deve ser o PSI todo. Mas para comparar, por exemplo, face ao SPY, face à Alemanha, face ao Brasil. Brasil, não se esqueçam que são os emerging markets, têm normalmente crescimentos mais elevados, ou pelo menos é isso que se espera, devido à volatilidade que têm. Mas pelo menos hoje o nosso dia, pelos vistos, o nosso nunca é volátil. A queda é que é brutal. Agora vejam aqui, hoje só 2 índices é que ficaram ligeiramente positivos. Tudo o resto caiu. Vamos ver se isto não continua. Está aqui a 5 dias, até 5 dias, hoje é isto. Não mudou muito. A 5 dias, a um mês temos aqui alguns positivos, Portugal está cá em baixo. Das europeias, Portugal sem dúvida que é a pior. Eu já aos poucos que me consciencializei disso, acho que o mercado nacional em termos de bolsa pode dar muito dinheiro por haver alguma flutuação, mas em termos de crescimento não é de forma alguma uma bolsa que tenha potencial de crescimento. E digo isto porque no longo prazo é isso que vai acontecer. Nós temos aqui desde o início do ano, o início português cresceu praticamente 5%, mas quer dizer, o Standard & Poor's 11%, a Alemanha 10%. Enfim, na Europa não houve nenhum que ficasse abaixo de nós. E se mantermos aqui a 10 anos, acho que isto ainda deve ficar pior. Vamos lá ver. Onde é que está? Portugal não diz. Porquê? 5 anos? Pronto, a 5 anos. Portugal a 5 anos deve ter uma boa performance. Pronto, estava aqui a falar mal e afinal de contas é interessante. Tem também para notícias, deve ter aqui muita coisa para nós podermos criar, não só os nossos próprios dashboards, nem as nossas listas, enfim, está apresentada, eu gostei, por isso partilhei. Standard & Poor's, forte queda, 1,31%. Na visão 1 hora nós vamos ver que deixou aqui uma gap, mas as gaps, eu volto a chamar a atenção, não quer dizer que sejam preenchidas no curto prazo. Há pouco eu vi, temos aqui assim uma gap que até hoje não foi preenchida. Para já aquilo que nos interessa é o que? Moving Average. A haver uma correção, por norma, o bounce é na Moving Average. Chegamos lá? Não. Isto quer dizer que o Standard & Poor's vai continuar a cair? Sim. É aquilo que eu penso. No entanto, também pode acontecer uma inversão imediata, como aconteceu aqui, apesar de ter tocado na Moving Average, como aconteceu, sei lá, por exemplo, não, aqui já tocou. Poderá haver isto na segunda-feira, inverter e depois cair, afundar de vez na terça. A próxima semana vai nos dar sinais mais claros para onde é que as ações vão. Numa coisa que nós temos hoje a certeza é que está a haver uma transferência, principalmente nos setores que têm sido mais penalizados, financeiro e energia, que no cômputo geral são aqueles que têm mais subido nos últimos 3 meses para o tecnológico. Fizemos uma inside bar, facto que aqui parece ser uma doji, mas se nós formos ao Nasdaq mesmo, não é uma doji. Existem sempre algumas diferenças, mas não é uma doji. Eu já desenhei aqui um potencial nível de correção para onde ela poderá vir, que seria a correção mais leve nos 13.900,
foi onde já veio, tocou na Moving Average, mas a Moving Average está aqui, no entanto, a de 50, no entanto, volto a dizer, a transferência acontecendo para o Nasdaq, vai haver muitas tecnológicas que vão subir. E não se esqueça que dentro das tecnológicas temos vários setores, ou várias indústrias. Russell, outra que esteve em queda, tem 20% do portfólio do Russell são financeiras, portanto, apesar de elas serem em crescimento, continuamos a ter aqui volumes elevados. Vamos lá ver se isto é o volume da capitulação, ou seja, de parar de cair. Estamos próximos aqui de um suporte. Para já continua em quedas e, quer dizer, aquela que tem quedas mais fortes é o Dow Jones. São 30 empresas. Tem a Caterpillar, a John Deere, que têm caído. Vocês podem ver aqui, tem caído, que é uma coisa brutal. Isto no espaço que é desde o início do mês, basicamente, esta acumula quedas de, vamos meter, já que hoje acabou por subir um pouco, isto pode ser sinal de inversão, 15%, para uma cotada que não costuma movimentar-se muito, apesar de ter tido uma boa performance, mas ela demora semanas até fazer este tipo de movimento, ou seja, esta subida para aqui, vamos assumir que foi para aqui, foram, 50 em 60 sessões, 60 sessões se dividirem por 5, são os 5 dias da semana, dá-vos 10 semanas, 10 semanas são 2 meses. Dá para ter uma ideia que, quer dizer, em 2 semanas estoura aquilo que foram de 10 semanas. E já agora, a John Deere. Deere. Então vou escrever Deere. Já não sei. Está aqui, é esta. Também tem, hoje também fez uma verde. Podemos estar aqui num ponto de inversão, ou não. Porque não se esqueçam, o facto delas hoje ter havido compras não quer dizer muito, principalmente porque ela pode subir um bocadinho e depois voltar a afundar. As moving averages é que vão determinar esses pontos. Claro que quem quiser arriscar e entrar, existe sempre a hipótese de ganhar dinheiro. Put to call ratio, ou seja, o rácio entre as puts e as calls, hoje deve ter entrado mais puts, faz sentido. O mercado todo caiu, entram mais puts. Vamos ver se não temos este tipo de movimento, porque se tivermos ainda não está terminado e deve bater um pouco certo. Segunda-feira ainda devemos ter um dia negativo de uma forma geral para o índice, mas menos, e depois começaremos a fazer aqui uma reversão. A taxa do Tesouro a 10 anos, que é aquela que nós seguimos, mas eu volto a realçar que é importante segui-las de uma forma geral. Para já tivemos uma ligeira correção já de 2 dias, que é importante, é esta subida forte. Vamos ver por onde é que ela vai parar. Para já está aqui numa zona de suporte. O petróleo está a fazer aqui uma doji, ou seja, indecisão. Vamos ver como é que ela se comporta. Eu já mencionei nas nacionais. Eu acho que o petróleo vai corrigir um pouco, aproximar-se da moving average a 50 períodos, para depois vir aqui aos $75. Existe, e já agora vamos subir isto para cima, para ficarmos a saber onde é que estão os máximos. Existe, quer dizer, essas casas que pertencem aos bancos, né, que dão indicações, que falam dos $100, da mesma forma que dizem que a Bitcoin pode ir aos 100 mil, mas normalmente quando eles metem essa fasquia tão alta, se ficar a meio do caminho já é bom. Eu continuo a achar 75 e depois logo vemos. Dólar continua a arrebentar. E é isto que eu digo que não bate certo. Não bate certo no sentido das tecnológicas estarem a subir. No entanto, agora que começamos a ver e a entender que foi o que aconteceu no dia a seguir à apresentação do Fed, ou seja, na quinta-feira, começámos a perceber que, espera aí, está a haver realmente uma transferência
do setor energético e financeiro, que normalmente são empresas que dão dividendos. No curto prazo, o Fed garantiu, reconheceu que temos uma inflação acima do esperado. 3,4% é acima do esperado. E o que é que acontece? Acontece que no curto prazo aquilo que nós queremos é bater a inflação. E por norma, bancos e energia que dão dividendos, por norma, não batem a inflação se ela estiver muito elevada. Então o que é que se faz? Transfere-se dinheiro para aquelas que têm um potencial maior. Claro que isto depois poderá criar pressão e volta ao ciclo tudo de novo. Mas para já, isto está a acontecer. O facto do dólar estar a bombar, a rebentar, que está a meter tudo que é commodities para baixo, o facto de estar a bombar não está a haver relação com o movimento que normalmente acontece nas tecnológicas, que é quando o dólar sobe, as tecnológicas caem. Setor financeiro em queda, energético em queda e tecnológica a fazer aqui uma inside bar. Twitter teve aqui uma performance boa, eu já fiz a análise há pouco, tive que voltar a repetir. Teve uma performance boa no meio disto tudo. Eu ainda fiquei na dúvida, entro, não entro, mas depois fiquei quieto. Seria uma boa entrada aqui. Principalmente porque tínhamos aqui o nosso suporte. Eu posso-vos mostrar a 5 minutos. Foi tudo numa vela, ou seja, ela fechou aqui abaixo, foi rapidamente comprada. Depois teve este crescimento. Isto eu não estava à espera. Confesso, eu não estava à espera de nada disto. Não estava, confesso, e não se esqueçam, esta linha que eu desenhei aqui deste pennant, que depois começou a funcionar, eu só desenhei, ou só movi para ali quando ela fez aquele máximo, porque antes estava aqui. E quer dizer, daqui para aqui estamos a falar de 50 cêntimos, é quase 1%, vamos ver. É mais ou menos 1%, e metendo aqui depois aqui uma stop seria uma excelente entrada. Mas eu não me quis chatear hoje, preferi tirar o dia de folga, por assim dizer, e digamos que foi muito bom. Este movimento foi muito bom. Claro que depois bateu aqui, o que é que se faz? Espera aí, agora vamos colocar a linha aqui. É isto que é análise técnica, é isto que vocês têm que fazer, sempre. Vocês podem deixar aqui, mas depois ficam com informação que não bate certo. Se colocarem na aqui, começam a ficar com uma informação mais fidedigna, porque vejam onde é que ela parou. Ela parou exatamente na linha, que é isso que importa. As linhas de suporte mantêm-se, ou seja, ela veio cá abaixo, voltou cá acima, estancou depois aqui e inverteu. Só que lá está, qualidade de entradas nós temos quando nos afastamos da moving average a 50 períodos e aqui o ganho já é menor. E aqui muito menos. Isto é final do dia tem sempre aquele comportamento ilógico. O volume de final de dia, especialmente de quad witching, é muito elevado. No geral, o volume hoje não foi assim nada especial. Aliás, ela na primeira hora demorou bué. Os primeiros 5 minutos, aliás, demorou bastante mesmo a arrancar. Deixa eu ver se eu vos mostro. Foi muito estranho. Eu tive mesmo para dizer assim, olha, esta deve ser daquelas que nos deve proporcionar aqui uma boa entrada. Vamos ver. Só que isto demorou bué a arrancar. O livro de ordens dizia assim, havia quem queria... quem tinha à venda nos 60 dólares e depois quem queria comprar estava, era ao contrário. Quem queria comprar, comprava nos 60 dólares, quem queria vender, vendia a 60, 50. E ela não se movimentava. Foi mesmo muito. Ela não se mexia porque ninguém queria comprar. Será que aparece aqui a 1 minuto? Dá para ver isso? O Twitter, por acaso, eu nunca pensei que tivesse esse tipo de falta de movimentação, mas tem. É um facto que tem. Sim, vejam aqui. Basicamente, às 9, quando abro, eu vou fazer um pouco de zoom para vocês verem. São as nossas 2h30. Quando ela abre, ela não se mexe. 1 minuto inteiro à espera que ela faça qualquer coisa. 1 minuto à espera, 1 minuto e depois começa a arrancar. Arrancou, bateu aqui em cima, voltou para baixo. Por acaso até foi onde é que ela fechou. As outras não costumam fazer isto. Vamos ver aqui, Tesla.
9h30. Não, a Tesla não. A Tesla basicamente abriu aqui e no espaço de 1 minuto vejam a movimentação da Tesla. 616, bem cá para baixo. NIO. NIO foi também outra que demorou um bocadinho a arrancar, mas já agora vamos ver, que eu não via 1 minuto. 9h30. Ela demorou a arrancar, mas arrancou logo. Ou seja, os primeiros 10 segundos houve aqui assim uma indecisão para onde é que ela vai, para onde é que ela não vai, e de repente zuca. Aí foi ela. Depois a seguir, isto é comportamento normal, porque ela numa vela sobe quase 1%, afunda, vela de inversão, continua aqui, vela de inversão, se eu entrasse aqui acima, metia aqui stop loss um bocadinho abaixo, estourava logo, por causa destas velas. Mas vejam depois, um arranque fantástico. A Apple, creio que deve ser a mesma coisa. Todas elas têm movimentação nos primeiros minutos. O Twitter não teve, literalmente. E isso era a única que eu queria entrar para fazer jogada swing hoje. Claro que a melhor era ter entrado nas do costume, mas seria aquela que eu queria fazer jogada swing. Porquê? Porque ela tinha indicadores que indicavam que ela poderia arrancar, visto que se está a haver transferência para o setor tecnológico, é aquela que, juntamente com o Snap, tem estado mais abatida. Mas sem dúvida que o Twitter é que tem algum potencial. Para já, em termos de subida para segunda-feira, e notem, temos aqui várias resistências, não só nos 61,17, como também aqui nos 61,60, 61,80, mas eu acredito que vamos aqui para cima para os 62,75. Claro que isto é preciso a confirmação por parte do mercado, que realmente é para continuar a subir, caso seja para descer, perder o suporte da Moving Average, perder os 60,27, vir novamente aqui aos 59,61, não aguentar este suporte e vir em direção então aos 58,53. Outra que teve uma performance boa, Snap. Ao contrário das outras, fez um gap up. Em vez de ter aberto tão abaixo da vela, abriu aqui acima. E também teve uma boa performance, arrancou, voltou aqui ao Golden Pocket. Vamos ver como é que ela se mantém nos próximos dias. Para já está com indicações de que quer vir cá para cima. Cá para cima para onde? Muito provavelmente para os $68. Pode, como é óbvio, não chegar lá numa vela só. Isto são 8% de subida. Mas parece-me que tem uma... quer dizer, o potencial está aqui. Pelo menos aquilo que eu acho, o potencial está cá. Para já, em termos de movimentação, então, para segunda-feira. Duas possibilidades. Uma, como terminámos o dia em queda, depois desta primeira hora em que subimos brutalmente, e nem sequer foi, vejam, a hora. Isto é depois desta subida. O arranque foi aqui, tal como a NIO, né? E vimos a NIO a 1 minuto, 5 minutos, ou 1 minuto, já nem sei, foi a 1 minuto, em que arrancou, opa, corrige, espera aí, é lá para cima que nós queremos ir, e voltou a subir, e depois no final corrigiu. Não tem nada de errado este comportamento. Aquilo que eu acho que iremos fazer, que é o mais lógico, é testar aqui o suporte dos 62,92, se abrirmos nesta zona, testar o suporte, ou seja, nem que seja vir aqui e depois vir cá abaixo para ir lá acima, e depois romper os 63,85, 64,18, 64,67 e um fecho acima, próximo dos $65. Já em termos de queda, perder o suporte, teste da nuvem e da moving average e depois vir cá para baixo. O suporte mais forte está aqui nos 61,39, para vos dar aqui assim alguma visualização. O suporte que existe mais forte, neste caso, mais próximo é este, perdendo, vem para aqui, para os 60,81 e abaixo disso será, quer dizer, aqui os 59,60, um forte suporte. Outra que teve uma performance boa no meio disto tudo, eu continuo a dizer, a Tesla não nos está a dar uma indicação clara do que quer ou não fazer, mas dentro das EVs é aquela que está com um lag, é aquela que está com atraso.
E está com um atraso grande. É só comparar com, vamos ver aqui a Xpev, nem sequer a Xpeng, nem sequer é um exemplo, né? Porque a Xpeng hoje voltou a subir, subiu 2 e pouco por cento, já subiu, por exemplo, mais do que a NIO, salvo, isso mesmo. A Xpev está muito forte, eu creio que o Ricardo, que era, ou ainda é, não sei, um seguidor do canal, ele tem esta no portfólio, creio que comprou na mesma altura que eu, aqui nesta zona de fevereiro, né? Ele comprou um pouco mais alta do que eu comprei NIO, quase a $50, mas está-se a movimentar, isso quer dizer, se pelo menos entrou aqui já compensa. E não precisa entrar aqui, como é óbvio, basta entrar aqui nesta zona. Esta tem tido um comportamento fantástico, muito bom mesmo, mas lá está, cada qual a sua fase de crescimento. A Tesla é aquela que tem maior potencial. Qual é o problema? O problema da Tesla neste momento, moving average a 50 períodos. Nós estamos abaixo dela. Qual é o segundo problema? Se por um lado podemos ver aqui assim um pennant, né, de longo prazo, por assim dizer, este pennant que temos aqui assim, por outro também podemos ver aqui o edge, ou seja, esta linha reta, temos aqui um edge, os edges por norma quebram, principalmente sendo ascendente, quebram por baixo. O perigo mantém-se. Será uma excelente aposta quando ela realmente quebrar aqui não só esta barreira, mas a moving average. Fechando acima da moving average. Espera-se um dia para ver o comportamento dela. No limite ela poderá bater aqui uma resistência e depois é só ver se temos suporte na moving average. Se tivermos, eu vou entrar nela e vou investir. Podem me chamar louco, mas eu prefiro investir nas tecnológicas do que noutras quaisquer, e esta pelo menos apanha dois setores que eu gosto, que é da energia solar, ou seja, das renováveis, e do setor automóvel e a parte tecnológica. Ela tem um potencial enorme, sem dúvida, mas vejam, perdendo aqui esta zona, quebrando isto, vindo aqui para baixo, perdendo a zona dos $550, os 400, quer dizer, temos aqui os 500, mas os 450 é o suporte dela. Só esse detalhe em termos de movimentação horária, como podemos ver, ela não conseguiu ultrapassar durante muito tempo os 624. Tecnicamente foi muito boa e eu explico porquê. Porque até mesmo quando foi para dizer que não vou ultrapassar a linha de resistência que tenho aqui, esta Fibonacci, deu-nos uma doji indecisão, havia aqui uma oportunidade então para romper, não quis, tínhamos volume a indicar isso, não o quis fazer, paciência, melhores dias virão, como diz o outro. Aqui tivemos estes aumentos de volume e vejam o comportamento dela, né? Aumentou aqui o volume, uma correção, mas ela continua a subir. E depois vamos afundar, que é o pão nosso dos quad witchings, em que existe muito volume, mas pequenas movimentações. Primeira hora foi em queda, estou a ver já no outro dia, a primeira hora foi muito volátil. Mas a nuvem funcionou bem. Isto foi algo que eu gostei de ver. A nuvem, pelo menos em termos de fecho, funcionou muito bem. Moving average também. Ela andou aqui ao sabor da moving average a 13 períodos. Vamos ver. É aquela que para mim tem mais potencial, ou seja, muito provavelmente ultrapassando aquela moving average, mais ou menos aqui assim nesta zona, um fecho acima ela deve arrancar. Deve arrancar aqui primeiramente para os 650, depois temos aqui os 666, que é o número do demo. Temos várias barreiras para ultrapassar, mas acredito muito nesta cotada. Já em termos de queda, sem dúvida vir aqui aos $600, perdendo os $600, 560, 550. NIO. A NIO, no meio disto tudo, quer dizer, fizemos um novo máximo recente, né? Fechámos acima do suporte dos 46,27. A performance foi boa. É aquilo que se chama quase uma inside bar. E de certa forma é uma inside bar, porque ela é menor que esta aqui, ou seja, mantemos aqui o bullish engulfing, aumentou o volume hoje, que é natural. É muito comum isto acontecer nos quad witchings day.
Mas nós continuamos a manter aqui esta tendência de subida, não é? Então, para já, apesar de estarmos próximo de overbought, não está a indicar perda de força, como vimos, a Xpeng mostra que quer subir. Já agora vamos ver como é que ficou ali alto. Ali alta hoje corrigiu 2,5%, mas ontem tinha subido 8, quase 9%. Mas vocês estão a ver que não está a dar aqui a entender que quer cair. Muito pelo contrário, mesmo estando overbought, ela sobe. Eu continuo a achar que a NIO tem um potencial tremendo. Eu só queria que ela corrigisse um pouco. Ou seja, corrigisse de modo a libertar um pouco este indicador do RSI, a libertar também um pouco da pressão de estarmos a afastar-nos bastante das moving average. Seria o ideal, sem dúvida, seria bom para quem está dentro. No longo prazo, sim. No curto prazo, não. Né? No curto prazo, nós queremos que ela estoure, nem que seja aqui nos $50, e depois, se ela fizer correção, fantástico. Se fizesse antes, proporcionava algumas entradas a outras pessoas. Não é? Principalmente eu, que saía nos 44. Podem chamar nomes, mas foi de raiva. Né? A plataforma vale o que vale, é um lixo, mas fintou-me bem. Eu tinha saído com uma parte nos 44 e ficava com o resto, e não ficaria frustrado e entraria mais tarde. Visão a 1 hora, o que é que nos diz? Diz-nos que a primeira hora foi... isto aqui. A primeira hora, de certa forma, foi de vai cá acima, é volátil, típico da NIO, por assim dizer. Não é típico ela subir tanto e fechar cá em baixo, mas típico da NIO, rejeição de preços mais alto, uma queda a seguir, subiu, voltou aqui a testar este suporte, esta resistência do máximo do dia anterior, não conseguiu aguentar e veio cá abaixo. Terminou com uma vela de indecisão. Neste momento vamos ver. O mais certo, e que seria ótimo para esta cotada, era ganhar suporte aqui nos 46,27 e arrancar. Ou então arrancar já direto, e vir aqui aos 48 em direção aos 50. Já numa perspectiva mais bearish, vir à moving average, vir para os 44,53, onde terá aqui um bom suporte e onde entrará, quer dizer, muita gente a entrar com esta questão de que ela vai continuar a subir, não faria um lower low, ou seja, este mínimo seria mais alto que este, o que manteríamos esta movimentação de subida. Tenham isso em mente, é algo que é interessante de fazer. Isto aqui é o puro swing trading, não é? Entrar quando ela está aqui a estabilizar e arrancar. Aparentemente ela está a estabilizar aqui, o que quer dizer que ela mais tarde ou mais cedo ela arranca. Vamos ver se segunda-feira o faz. Se fizer, eu entro e depois saio, também não é por aí. Eu não me interessa muito a questão das comissões, porque eu invisto mais do que 1.000 euros, e as comissões nesse caso não me chateiam muito. O meu custo médio, se eu entrar com 100 ações, estamos a falar de $5.000, o custo médio por ação são mais 10 cêntimos. Não é por aí. Mas para já é isto que eu penso que poderá acontecer. Vamos ver outra que foi a performance no meio de tudo, ainda não foi má. Fez uma inside bar, não é bem uma doji, é um inverted hammer, mas quer dizer, martelo invertido ou não, aquilo temos é rejeição de preços mais alto, mas hoje era aquele dia, né? Aquele dia chave. Eu ontem mencionei, normalmente as sextas-feiras da Apple são muito difíceis, não é à sexta-feira que ela sobe, não é, de facto, ela sobe depois de sexta-feira. Hoje aquilo que ela fez basicamente foi não sair daqui dos $130. Ela ainda testou aqui os 131,60 ou 40, mas não havia hipótese. Devia de haver muito premium para recolher nos 131 e mais do que nos 131 devia de haver muito premium também para recolher nos 130. Não se esqueçam que quanto mais tempo passa,
mais as opções desvalorizam. Ou seja, se nós comprarmos, e vamos supor, eu comprei aqui e ela valia $2, a apostar que ela vinha subir aqui, quando ela chega aqui ela vale cêntimos. Ou seja, elas têm, quanto mais próximos é a data da expiração, creio que é assim que funcionam as opções, vai-se desvalorizando. Neste caso, não havia hipótese. O volume aumentou ligeiramente. De positivo foi que fizemos uma inside bar, não houve, foi um bocadinho volátil, mas não houve assim nada de transcendente. Vocês podem ver, fizemos um gap down aqui. Fizemos um gap down em termos de fecho do dia anterior, não conseguimos vir cá fechar esta gap, por assim dizer. Eu ainda pensei que ela viesse cá e depois começasse então a fazer a sua queda. Não quis fazer isso, voltou aqui para os 130,29. Depois foi esta a guerra, né? Puxa cá para cima, para próximos 131 e vejam, ela não queria fechar nos 131. Não se afastou muito dos 131. E esta é a guerra do quad witching. Depois no final do dia vamos estourar não só com os de 131 e muito provavelmente com grande parte dos que tinham nos 130, porque o premium que eles tinham pago para ficarem in the money estava acima dos 130, 40, que foi o fecho. É típico do quad witching, é assim que funciona. Para já, Apple, vamos já agora aproveitar estas linhas, numa perspectiva bearish, vir aqui aos 129, creio que será uma possibilidade, vir cá, fazer um bounce, voltar lá para cima. Temos aqui o suporte da Moving Average, acho muito difícil ultrapassar neste momento a Moving Average. Ela se vier à Moving Average, eu confesso, eu compro logo. Eu vou meter na Active Trader logo de manhã, vou meter um lembrete, no Active Trader não, vou meter no telemóvel um lembrete para acompanhar a abertura do mercado de segunda-feira, e caso ela venha aqui, eu devo entrar. Entro com uma, nem que seja só 100 ações, mas eu entro para ver como é que ela se comporta, porque eu acredito que ela vai subir. É daquelas que tem um potencial também enorme de subida, só que ela demora muito tempo a subir. O downside dela é que existe muita malta a dizer que se houver uma correção forte, que ela vem para esta zona dos 118, 115, 110, mas para já nós estamos a ter uma transferência de setores e creio que quem ficar de fora depois arrepende-se. Para já em termos de subida, ultrapassar então aqui os 131,62, depois temos aqui os 132 e em direção aos 133,91. AMD. A AMD fez uma inside bar, mas também fez uma inside bar boa, positiva, que foi cá em cima no topo. Flutuou ainda qualquer coisa, mas lá está. Indecisão, aparentemente quer corrigir. Não sei se vai haver uma correção. Honestamente, temos aqui tanto suporte, tanta resistência. Ou seja, o mais certo é, se ela vier aqui aos 82, é para fazer outro movimento explosivo. Queria ver se encontrava aqui um exemplo para vos mostrar, em que tivéssemos mais ou menos este tipo de movimentos. Temos aqui assim posso dizer que é parecido, e vejam, testa o suporte e arranca. E no limite o suporte até pode estar aqui nestes 83,49 e arranca. É aquilo, honestamente, que eu acho que vai acontecer. Aqui temos aqui outro exemplo, apesar das velas serem ligeiramente diferentes, mas viemos praticamente na mesma situação. É aquilo que eu penso. Ela vem testar aqui qualquer coisa, andar aqui assim, fazer este mínimo, aqui mais ou menos nesta zona, e depois arranca. É aquilo que eu penso. Ela hoje acabou a subir muito pouco, 0,11, mas ainda esteve cá em cima nos 85,76. A AMD é assim. A AMD é uma manta de retalhos, e eu já fiz isto na altura em que entrei a conselho do Ricardo nos 79, antes da apresentação dos resultados, quer dizer que foi mais ou menos aqui assim nesta zona. Foi uma situação de buy the dip e entra lá para dentro. Mas quer dizer, eu fiquei quando ele me indicou a primeira vez, eu fiquei com receio, porque caramba, isto é uma manta de retalhos, e quanto mais andar para baixo, mais retalhos eu vou encontrar.
Mas não, quer dizer, é das ações que mais potenciais tem. Vejam, a crise dos semicondutores, dos chipsets, quando deixar de haver problemas na cadeia de oferta, por assim dizer, de produção, isto já explodiu. Ela já arrancou antes. No dia em que não houver esse problema é quando ela cai. Ok? Quando a empresa começar a dizer que já não há falta de chips, está tudo restabelecido, nesse dia ela afunda. E afunda porquê? Porque é normal. Porque já foi estabelecido o preço antes do shortage e depois, havendo muita oferta, os preços caem, o que quer dizer que os lucros vão diminuir. Eu aposto que ela vai apresentar aqui resultados fantásticos. Aposto. A última vez ela apresentou 0,52, teve uma surpresa de 8 pontos, 20%, ou seja, já acima da estimativa, que é um crescimento normalmente de 20%, ela bateu isso. Agora subiram a fasquia, mas já tinha dado indicação de que ia subir. E eu acredito nisso. Eu acredito piamente nisso. A AMD faz parte da minha, digamos, do meu potencial de entrada. Eu só quero é que ela corrija um pouco desta subida para apanhar, porque estamos muito próximos aqui de uma resistência. E um fecho acima disto, estamos depois novamente muito próximos desta resistência. E por isso é que eu fico assim com um pouco de pé atrás, fazer boas ou más entradas, mas este FOMO também faz com que nós não façamos entradas e depois perdemos o comboio. As subidas, não se assustem, RSI vale o que vale, porquê? Porque quando existe uma subida, vejo, vamos ver aqui assim uma mais comedida, esta aqui, em que já vínhamos aqui de subidas, vejam, ela toca o RSI em território de overbought, mas o movimento dela depois é uma ligeira correção e ela volta a subir outra vez e quebra o máximo anterior e volta a ficar em zona de overbought. Depois volta a corrigir outra vez e depois volta a subir e nem sequer está em território de overbought. Aqui foi em janeiro que aconteceu com todos os setores começarem a cair, mas é isto que eu quero chamar a atenção. RSI para mim é só um indicador para estar alerta. É ideal entrar RSI, já fiz um vídeo sobre isso, nos 50. Se entrarmos normalmente nos 50 não vamos ter assim grandes desilusões. Claro que entrando aqui nos 60, enfim, para já está muito positiva. É daquelas que eu acredito que até ao fim desta, digamos, desta transição, ela vai aos 100 dólares. Acredito mesmo nisso. É o que muitos dizem que é possível e eu acredito. Para já então, como podemos ver, mesmo a 1 hora estamos muito afastados aqui da Moving Average. Ela, hoje a subida foi logo aqui assim de manhã. Esteve aqui, continuou a subir, depois passou o dia a estabilizar um pouco. Para já, tendo em conta que saímos, é verdade, de território de overbought, vamos ver se ela sobe, isso vem aqui para os 87. O mais normal é ela vir baixar um pouco, encontrar-se com o moving average, depois ficar para cima. E é nestas alturas que nós devemos tentar apanhá-la. Temos sempre um risco de que ela depois perca este suporte e venha para aqui. Existe sempre esse risco. Mas tendo o suporte da moving average, o risco diminui. E é isto que, então, eu penso que em termos de queda vai fazer vir aqui para os 82,74 e ficar aqui quieta. FCL. A FCL foi, quer dizer, ela hoje foi rainha e foi criada. Ou seja, vejam, 10 de junho foi a apresentação dos resultados. Aquilo que eu vos queria mostrar era aqui. Vejo, ela subiu, quase que estava aqui esta resistência, não testou, fez um lower low, e esta parte é que me diz, caramba, estás a seguir a nuvem, isso não é bom. Eu preferia que ela entrasse aqui dentro, fizesse qualquer coisa, mas andar a seguir a nuvem não é bom. É o que ela tem feito nestes últimos dias, é seguir a nuvem. E isto indica-nos o quê? Que os próximos dias ainda vamos penar. Esperemos que não. Para já, eu vou penar, que eu ainda tenho posição, e a minha posição vale metade disto, portanto, já vos disse, eu esqueci que tenho
posição aqui, não me interessa. Eu tenho olhado, sim senhora, para a Palantir, para esta não. Tenho olhado para a Nano Dimension, para esta nem olho. Nem quero saber. Eu só vejo para me rir um pouco da flutuação. Hoje ela realmente teve aqui um arranque muito bom, depois veio cair, o volume diminuiu. Estamos em termos de RSI abaixo dos 50. O suporte ainda está longe, está a 10% quase, ou 8% de distância. Mas o início dela foi bom. O início foi, sem dúvida, foi, espera aí, vamos lá acima, Zuka. E depois, não, é para ficar para baixo. E foi onde ela andou aqui nesta resistência e o final ainda foi pior. Pelo menos acertei numa coisa que era fechar aqui nesta zona. Vou usar a mesma vela, já que só que vou invertê-la. Vamos apostar que ela então vai subir, ultrapassar aqui a Moving Average, ultrapassar os 9,27, encontrar-se aqui com o Moving Average a 50 períodos e um fecho acima será positivo, usando esta vela que tem dado azar, quer dizer, o suporte está aqui. Nós estamos abaixo das Moving Averages, como vocês veem, estamos batido na Moving Average, ou seja, o algoritmo não tem deixado de subir. É o mais certo isto acontecer, continuar assim. E agora vamos então àquela que eu também acredito que tem um potencial tremendo. É uma empresa que não é recente, apesar de na bolsa ser recente, mas está com software que ainda hoje saiu uma notícia que fez um novo contrato com a FAA, ou seja, aquela autoridade aérea dos Estados Unidos. Não é um contrato de muito valor, não é isso que está em causa, mas foram 18 milhões ou lá o que é, uma treta assim. Normalmente a taxa de retenção de clientes da Palantir é elevadíssima. Quem entra neste tipo de software normalmente não sai. Então, quanto mais clientes ela ganhar, melhor. E a especialização que ela está a ter no setor da aviação está a ser fantástica. E eu acredito que não demora muito ela começa a entrar no setor automóvel também. Para já, só não veio foi aqui aos 24,90, que era aquilo que eu estava à espera. Eu hoje confesso, eu fiquei assim de olho aberto e dizer assim, se ela vier aqui e aguentar, eu entro. Nem sequer cá veio. O movimento é positivo? Claro que é. Fizemos um higher high, fizemos um lower high, um higher low. Estamos aqui com uma vela de indecisão. Quer dizer, vamos esperar para ver o que é que acontece segunda-feira. No limite, a melhor entrada será aqui, sem dúvida, nos 23,71. Se ela vier cá, eu entro em força nela. E quando eu digo entrar em força, eu meto 10 mil euros sem problema nenhum nesta cotada. Porque eu acredito nela. Claro que também hoje, mais do que nunca, eu estou mais do que preparado a compreender como é que ela funciona. Quando eu entrei nela, eu não estava preparado. Eu entrei nos 25, este foi o Palantir Day, eu creio que entrei por aqui. Ou seja, abaixo da Moving Average a 50 períodos, que é um erro, né? Hoje já sabemos isso. Eu hoje já sei isso. Entrar abaixo das Moving Average, principalmente da de 50 períodos, que para mim é aquela que funciona melhor, é um erro. É um erro porque estamos a entrar num ponto de resistência. Agora vai ser suporte. Entrar quando ela se aproxima do suporte, ver qual é a reação, se é ok, fez bounce, não fechou abaixo, fantástico. E usar como stop loss, dar $1, dar 50 cêntimos, quer dizer, cada um usa a sua estratégia. E se vir que ela está a cair, sair fora. Principalmente se ela perder esta zona de suporte, vejam, o suporte mais forte, se ela perder aqui, o suporte mais forte nem está aqui. É aqui. Vamos arrastar esta para aqui. Este é o suporte mais forte que ela tem. Este suporte é um suporte que existe, mas é leve. Apesar de termos aqui alguns pontos de contactos, é leve. O mais forte está aqui. Temos isto aqui. Existe esse perigo, existe essa possibilidade, sem dúvida. Existe o potencial de uma correção de curto prazo, se houver, de ela vir aqui aos 23, mas também vir aqui aos 22, como também vir aos 21. Existe essa possibilidade, mas é aquela que me dará maior segurança se ela vier aqui. Para já,
está dentro do canal, não perdeu o canal, não há nada que indique que ela vá fazer essa correção. Hoje acompanhou todos os índices, a maioria das cotadas caiu, já vimos isso. No Nasdaq apenas algumas subiram, ela não faz parte de Nasdaq nenhum. Vamos acreditar que ela vai manter então esta tendência de subida e que vai tentar. Está aqui o nosso canal que tem a mania de desaparecer quando. Então, faz um back. Perfeito. Para já, como veem, até chegarmos aqui a este canal central e a ver esta rejeição, ainda podemos ir aos 26,41. Numa perspectiva de correção. Quer dizer, no limite seria vir aos 23,71. Mas o mais certo é ela esbarrar aqui exatamente nos 24,19. A 1 hora temos aqui uma forte concentração. Também temos aqui alguma concentração, mas esta aqui é mais forte. É aquilo que eu penso que poderá acontecer a fazer um bounce nesta zona, sem dúvida. É isto. Já agora vamos ver aqui então aquela que foi aconselhada ontem. E eu peço desculpa por me esquecer do nome. Posso verificar porque merece ser mencionado pelo nome e não YouTube. Eu creio que foi que mencionou ontem e eu falei no vídeo. Foi o Paulo Cascais, isso mesmo, da Vax Art. E realmente eu hoje, e até respondi isto aqui, eu hoje entrei. Eu não tive hipótese de ver a abertura do mercado, mas quando eu vi, eu disse ali, está nos 8%. Ixi. E realmente ela, só que ela é muito volátil. E este aqui é o perigo. O Paulo tinha aqui partilhado, provavelmente não foi neste vídeo, foi noutro em que ele comentou que segunda-feira vai haver. Aqui foi neste vídeo, foi. Que vai haver então. É tipo uma conferência, né? Não sei. Num evento. Na segunda-feira, e normalmente o que acontece nestes eventos, e foi isso que eu falei, que normalmente existe um pump, é tipo o Apple Day, o Palantir Day, em que existe o pump, chega-se ao dia e afunda. De certa forma aconteceu hoje. Subiu, houve um pump, mas ela é volátil. Por isso é que eu aconselhei a terem, quem quiser entrar, quem quiser seguir. Eu não entrei, eu confesso. Eu tive para entrar, sim, mas a abertura foi aqui. A abertura não foi aqui, foi aqui. E por isso é que eu digo, temos que saber escolher os nossos pontos de entrada. Para mim, o ponto de entrada é vir testar aqui a Moving Average a 50 períodos e não a perder. E depois acompanhar e ver, porque ela, por norma, ela não se mexe muito. Ela fica assim quietinha, aqui ainda subiu 11%. Quando eu digo que não se mexe muito, tomem nota os valores. Ela sobe 5%, cai 4%. Cai outros 5%, parece a FCL. Okay? É preciso ter isso em mente. Sem dúvida, e o Paulo entrou nos 6 dólares, é uma boa entrada, tem sido suporte. Não sei se vai haver essa oportunidade. Faz então, quer fazer uma vacina de Covid em comprimido, seria fantástico. Mas para já a movimentação hoje foi brutal. Nós podemos meter aqui 5 minutos. Está na minha checklist. Fez um gap up, não é? Aqui. No caso até fez um gap down, porque isto foi o fecho. Não, isto foi a abertura, eu tinha essa ideia. Ela abriu nos 8 dólares, arrancou, caiu e depois subiu. Corrigiu um pouco, subiu. Não saiu aqui da overbought, que isso não interessa, não é para aqui chamado. Vai ter quase até aos 90. Continuou a subir e depois o resto do dia foi em queda. É aquilo que se chama normalmente de retirada de lucros. É normal, faz parte. O volume final do dia foi muito bom aqui na zona dos 7,80. Foi massacrado pela Moving Average, é algo que tem que se ter em conta. Visão 1 hora dá
com clareza que ela subiu na primeira hora e depois esteve sempre em queda. Outra que eu falei, que também adicionei aqui, que é a Jax, hoje não se mexeu, mas vejam a volatilidade dela, né? Digamos que numa vela só, estamos aqui na visão a 1 hora, ela movimentou-se 2% para fechar depois aqui a 1%. Mas a abertura também foi muito semelhante. Queda, apesar de vir em queda, sobe, estabiliza, cai aqui, sobe. Eu nunca cheguei a entrar nesta, é daquelas que eu não faço tensões, só adicionei para servir de comparação entre uma e outra para ver se tem o mesmo tipo de comportamento. Não tem. Em breve eu tiro. Se tiverem outras cotadas, deixem nos comentários. Eu tenho todo o prazer em analisar, em fazer acompanhamento e ficar, eu gosto de ficar exposto a, quer dizer, a meme stocks não quero. Não quero porque já conheço algumas e sei como é que elas funcionam, não quero. Respeito totalmente aquilo que se passou na GameStop e na AMC. Tenho acompanhado ultimamente a AMC, sem dúvida, mas nunca entrei nelas. Porquê? Porque aquilo é extremamente volátil. Não há stops aí. A ideia é, olha, pegas em 1.000 euros ou 1.000 dólares, entras e estás-te pouco a borrifar para o dinheiro que lá meteste. Tipo a fazer isso na AMC, tipo a entrar nos 7,77. Já não me recordo qual foi o motivo que não entrei, mas tipo, para entrar no 7,77 a ideia é entrar aí e quando ela subir, vende. Só que eu venderia logo nos 14 cêntimos, nos 14 dólares. Que ela foi aos 14, depois voltou aos 10. E depois acho que não caiu, teve nos 9 ou logo que foi, depois foi aos 25, quer dizer, é aquela coisa. Eu não, este é o tipo de ações que é difícil. Estas de saúde são aquelas que têm um potencial de ser uma notícia desde de descobrir uma porcaria qualquer e ela, né? Tipo aquela que subiu 1300%, que basicamente fez um avanço qualquer na Alzheimer e que a FDA deu aprovação a um estágio do desenvolvimento. É isto, espero que, quer dizer, a próxima semana seja boa. Não se esqueçam, acompanhem no domingo, vamos ter a live. Se quiserem acrescentar cotadas internacionais para falarmos, não há problema nenhum. Eu vou fazer a apresentação normal das nacionais, das 12 nacionais, e no final podemos trocar impressões. Amanhã não sei se vou fazer vídeo de análise de índices, porque neste momento, quer dizer, eu já tenho perdido tanto tempo nestes vídeos que creio que essa análise está de certa forma feita. É tudo, até amanhã.